Oi, gente, tudo bem? Eu sou Dayara, sou professora de História e vou ser professora de reforço de vocês durante esse ano aí. Tô muito feliz que a gente vai ter a nossa primeira aula de reforço e hoje a gente vai falar um pouco sobre os povos pré-colombianos, aqueles que estavam aqui na América antes da colonização europeia. Antes de começar essa aula, eu queria que você abrisse aí os slides que eu preparei para essa aula. Nesses slides eu preparei textos legais e fotos e bastante mapas também, bastante material legal, que às vezes na aula eu não vou conseguir falar de todos os detalhezinhos, porque o tempo é curto, mas você pode ver o que eu escrevi aí para você nos slides. Então vamos começar nossa aula. A gente vai começar falando sobre os maias, a gente vai falar sobre os astecas e os incas também, e no final da aula a gente vai falar sobre a administração espanhola, como é que se deu a colonização espanhola na América. Os primeiros povos que a gente vai falar são os maias. Os maias, eles vão se localizar ali na região sul do México. No mapinha dos slides vocês podem perceber aonde ficou a civilização maia, e ao contrário das outras civilizações que a gente vai estudar, os maias eles não podemos considerar os maias um império, porque eles se dividiam em cidades-estados. Então existiam várias cidadezinhas ali, cidades-estado, assim como aconteceu na Grécia também, né? E essas cidades-estados, elas se auto-organizavam e ficavam ali uma do lado da outra. Então a gente vai ter uma população bem grande aí, e com costumes e culturas parecidas. E por isso que a gente chama de povos maias e não de um império maia, né? Então, eles se estabeleceram nessa região sul do México, muito por causa também da agricultura. Eles eram povos nômades, e aí quando eles chegam nessa região eles se estabelecem por causa da agricultura. E aí, como a gente já chegou nesse assunto, é interessante a gente falar que os maias eles eram grandes agricultores. Eles plantavam cacau, eles plantavam feijão, eles plantavam milho, plantavam batata, eles plantavam muitas raízes. E o interessante do cacau é que o cacau ele era usado como moeda de troca. Eles eram comerciantes também. Então, entre uma cidade e outra, o cacau ele era usado como moeda de troca. Muito interessante. Então, a gente vai ter essa sociedade, que era uma sociedade agricultora, mas que também fazia comércio. Então, esses produtos que eles cultivavam, né, eles vão comercializar também. E como é que era feita essa agricultura dos maias? A agricultura era feita através de uma técnica chamada de terraceamento, uma palavra muito difícil, mas o terraceamento é uma técnica para não deixar o solo, não deixar que haja a erosão do solo. Então eles desenvolvem essa técnica que você vai ver aí nos slides, para não deixar que ocorra a erosão do solo assim. Então percebam, são povos, são culturas muito bem desenvolvidas. Quando a gente fala de América pré-colombiana, esse pré dá um ar, esse termo dá um ar de que não existia uma organização administrativa consolidada e complexa como antes dos espanhóis chegarem. E de fato já existia sim essa organização, como os maias estão mostrando aí pra gente. E como é que era essa sociedade maia? Era uma sociedade também hierarquizada, uma sociedade dividida em estamentos, mas não tinha um imperador, tinham chefes da cidade. Além dos chefes da cidade, também tinham as pessoas que tinham cargos administrativos. Essas pessoas que tinham cargos administrativos, elas eram vistas como pessoas da elite. Então a gente vai ter essa camada mais acima, né? Se a gente pensar numa pirâmide, acima dessa pirâmide social, a gente vai ter essa camada de administradores, né? Os chefes da cidade e as pessoas que tinham cargos administrativos. E além disso, nessa camada, a gente vai ter também os sacerdotes.
E é importante a gente falar dos sacerdotes porque a sociedade maia é uma sociedade teocrática. Então a política ela sempre vai estar relacionada com a questão dos deuses, né? Com a religião. Eles eram politeístas, então a religião vai influenciar bastante. Então, mesmo na arquitetura maia, você já vai ver ali essa divisão social. Então, no centro das cidades ficavam as casas dos governantes, os edifícios administrativos, e ao redor desses centros administrativos ficavam as casas dos governantes, as casas dos chefes, aonde os sacerdotes ficavam, os templos, e em volta e mais na periferia, vamos chamar assim, ficavam as casas dos trabalhadores, que é essa camada abaixo aí que a gente vai ter da sociedade. Então vamos ter agricultores, vamos ter comerciantes, artesãos, vão estar nessa camada também. E aí a gente já falou um pouquinho sobre a economia, que é na agricultura, falamos das técnicas, que é terraceamento, né? A gente falou um pouquinho da sociedade também, da política. Vamos pensar na política maia como uma política descentralizada, porque a gente não vai ter um grande imperador que vai dominar toda a região. Nós vamos ter os chefes das cidades que vão governar ali. É claro que eles vão trocar aí as características, elas vão ser parecidas entre as cidades e estado, mas era uma política descentralizada. Mas o mais interessante da gente falar dessa sociedade é a questão da cultura. Os maias, eles desenvolveram muito a escrita. Como é uma sociedade muito ligada à religião, a escrita ela também vai estar ligada à religião. Então, quem tinha acesso a essa escrita eram os sacerdotes. E os sacerdotes, eles desenvolveram bastante a escrita, e essa escrita servia para comunicação entre as cidades e estado e também para registro de coisas administrativas, coisas que aconteciam na cidade. E também os rituais religiosos que eles faziam também ficavam registrados na escrita. Então eles desenvolveram uma escrita muito vasta, mas não foi só isso. Os maias, eles eram astrônomos também. Eles observavam muito o sol, os astros, as estrelas, e através disso eles desenvolveram o famoso calendário maia, que é um calendário que, a partir da observação do sol, observação dos astros, eles desenvolveram um calendário de 365 dias, muito parecido com o que a gente tem hoje. E, além disso, eles desenvolveram também técnicas matemáticas para contar os dias, e isso influenciava bastante na agricultura também. Então, a cultura maia e a arquitetura, ela tá sempre muito junta, porque ao mesmo tempo que, aliás, a cultura a arquitetura faz parte da cultura, né? Então, a gente tem essas grandes pirâmides que eles construíam, né, que eram esses prédios administrativos que eu falei, e nessas grandes pirâmides elas eram decoradas com a escrita deles, que é a escrita hieróglifa também. Então, além disso, eles desenvolveram também a cerâmica com os artesãos, né, que é essa camada de artesãos, e astronomia, já falei da astronomia, falei bastante da questão da matemática, né, que eles desenvolveram bastante a matemática, e o mais importante, que era a questão dos calendários mesmo, tanto que o calendário maia só ia até os registros que temos, né, que os arqueólogos têm, só até o ano de 2012. E aí, quando chegou 2012, ficou aquela coisa que todo mundo achando que o mundo ia acabar, e de fato não acabou, porque o calendário maia só ia até 2012. Então, acho que sobre os maias, o mais importante é isso que eu levantei. E como que essa sociedade, como que os maias acabaram, né? De fato, eles não acabaram de uma vez, mas como que aconteceu o declínio da sociedade maia? Como que aconteceu? Como eram cidades-estados e essas cidades eram independentes entre si, houve um problema climático lá por volta do século XII,
depois de Cristo, eles começam a ter problemas climáticos. E esses problemas climáticos, eles vão influenciar na agricultura, que era a subsistência dos povos maias. Então, a partir desse declínio da agricultura, eles começam a brigar, a ter conflitos entre si. Uma cidade cria um conflito com a outra para conseguir explorar os recursos naturais de cada cidade-estado. Então, esses conflitos internos, né, eles vão levar às ruínas das cidades-estado e dos povos maias. Muitas pessoas acreditam que os astecas, que como eles eram dominadores, que eles dominaram os maias porque eles ficam mais ou menos na mesma região, mas na verdade não. Os maias, eles já tinham conflitos externos, e aí quando chegam os astecas, lá por volta do século XIV, a sociedade maia ela já estava mais ou menos acabada, né? Então, o fim foi mais ou menos do século XI, XII, e aí no século XIV já chegam os astecas. E os astecas, eles vão ser os povos que vão ficar ali na região da América Central e também do sul do México. Os astecas, eles são conhecidos como os povos guerreiros, porque eles são de fato dominadores, eles vão dominando ali a região até se estabelecer. Diferentemente dos maias, os astecas, eles vão criar sim um império. Eles também vão desenvolver a escrita, eles também vão criar um calendário próprio, mas os astecas vão ter um imperador. Então a sociedade asteca já tem essa diferença aí da sociedade maia. Então vamos ter mais ou menos 500 cidades na região do Império Azteca, e essas 500 cidades vão juntar mais ou menos 15 milhões de habitantes. Então tem bastante gente aí. E os historiadores costumaram falar que a sociedade asteca ela vai surgir a partir do século XIV, mais ou menos 1325, que é quando foi fundada a capital asteca, que é a cidade de Tenochtitlan. E a sociedade asteca, ela também tem uma especificidade, porque eles vão ficar ali na região do Lago Texcoco. E essa região, hoje o lago não existe mais, mas essa região era uma região onde tem bastante água. Então, como eles são uma sociedade de agricultores, a agricultura deles vai se desenvolver também nessa região de pântanos, né, na região de água. E é muito interessante, porque assim como os maias desenvolveram uma técnica própria de agricultura, os astecas também vão desenvolver uma técnica própria de agricultura, que é as chamadas chinampas. As chinampas são ilhas, pequenas ilhas em cima da água, onde eles juntavam ali adubo e terra. E essas ilhas, elas ficavam submersas e ali eles plantavam coisas. Então eles plantavam bastante batata, não sei se já se chamava de mandioca, mas eles plantavam muitas raízes também, milho, e eles também utilizavam o cacau como moeda de troca. Então a sociedade asteca, ela vai ter também uma camada de comerciantes, que vão ser essas pessoas que vão fazer agricultura e vão fazer essas trocas de produtos, né, através dos produtos que são produzidos ali na agricultura. Então, como eu disse, essa sociedade vai ser uma sociedade de império, então vamos ter um grande governante que vai cuidar dessas 500 cidades aí, 15 milhões de habitantes. Então, quando a gente for pensar na organização social asteca, a gente vai pensar nessa pirâmide, e no topo da pirâmide, obviamente, vai estar o imperador. E a gente está falando, gente, de uma sociedade teocrática. O que é uma sociedade teocrática? Que a religião influencia muito na política. Então, esse imperador, ele vai ser o enviado dos deuses para os astecas aí. Então,
No topo da pirâmide, a gente vai ter esse enviado dos deuses, que é o imperador. Depois a gente vai ter, logo abaixo dele, uma camada que a gente vai chamar de nobreza, que é a família real, então os familiares do imperador, também os sacerdotes, né? A religião era muito importante, então os sacerdotes eles sempre vão estar acima nessa camada social. A gente vai ter os chefes das cidades também, e a gente vai ter os guerreiros. É uma sociedade de guerreiros, então os guerreiros eles vão estar também nessa camada mais acima aí, logo depois do imperador. E depois, na próxima camada, a gente vai ter a camada de artesãos, a camada de agricultores, comerciantes, esses trabalhadores que eram responsáveis pelo pagamento de impostos. Então, os impostos eles eram recolhidos dessa camada da população aí. E abaixo a gente tem a camada de escravizados e trabalhadores. Esses escravizados, eles geralmente eram inimigos de guerra dos astecas. Então os inimigos, aquelas pessoas que não pagavam as suas dívidas, eles eram feitos de escravos aí. E quando a gente pensa na cultura asteca, a gente também tem que pensar na escrita. Eles desenvolveram também escrita, assim como os maias, mas é uma escrita diferente, uma escrita especificamente asteca. E eles vão desenvolver também os códices. O que são esses códices? São os livros que vão reunir todos os registros da sociedade asteca. Então os códices, através da escrita, eles vão registrar a vida deles, as questões administrativas, e vão reunir todos esses manuscritos nos códices. Além disso, eles vão desenvolver também os calendários, assim como os maias, é um calendário próprio que eles vão desenvolver, mas eles também vão desenvolver os calendários. E na questão da arquitetura, também temos construções grandiosas, e essas construções elas vão se voltar mais para os templos. Os templos eram os templos de adoração aos deuses, eles vão ter diversos deuses, mas um dos deuses mais importantes é o Quetzalcoatl, e esse deus, esses templos eles eram para cultuar esses deuses, fazer os rituais desses deuses. Uma coisa interessante da cultura asteca também é que eles faziam sacrifícios, eles acreditavam que os deuses, eles tinham uma troca com os humanos. Então, ao mesmo tempo que eles davam fertilidade e uma vida próspera para os humanos tinham que oferecer em sacrifício as suas vidas, né? Então, eles geralmente arrancavam o coração das pessoas e deixavam sangrar no topo desses templos para fazer essa troca aí com os deuses. A sociedade asteca, ela vai durar até a invasão dos espanhóis, dos europeus na região. Quem vai chegar, né, a expedição que vai chegar é a expedição do Hernán Cortés, e aí depois a gente fala mais um pouquinho. Nessa parte dos astecas, eu acho muito interessante, vou deixar uma dica para vocês, do filme O Caminho para Eldorado. É um filme da Disney, é um filme meio antiguinho, de 2000, mas como vocês estão em quarentena, é interessante vocês assistirem. Lá nesse filme, vocês vão perceber a questão dos deuses, dos sacrifícios dos deuses que eles faziam, do ouro e tudo mais. É muito interessante, é uma dica aí importante para vocês. E agora a gente vai falar sobre o Império Inca, né? Os povos que ficaram ali na América Andina. E é interessante a gente pensar na América Andina porque eles vão ficar exatamente ali na região da Cordilheira dos Andes, né? Maior parte é do Peru, mas outros países também vão pegar ali na região da costa do continente americano. Então, o Império Inca ele vai se consolidar de fato em 1200 depois de Cristo. Então, é um império que é muito vasto de território mesmo, mas que vai durar pouco tempo, porque com a chegada dos espanhóis, o Império Inca ele vai acabar. Então é uma sociedade que vai ser conquistada, eles vão conquistando a região e vão ficar ali naquela região
da América Andina, que a gente fala da Cordilheira dos Andes. Como a gente está chamando de império, então é uma região que vai ser organizada, vai ser administrada por um imperador. E aí, de novo, a gente vai ter aquela divisão da sociedade, que é uma organização social estamental, uma organização dividida em partes, né? Então, no topo da pirâmide, a gente vai ter o imperador, que é aquela pessoa que vai ser um enviado dos deuses. Eles eram politeístas, mas a religião sempre vai estar muito presente na política, então o imperador ele vai ser esse enviado dos deuses aí para os incas. A gente vai ter também, logo no começo da pirâmide, essa camada de nobreza, que é a família do imperador, os sacerdotes, os chefes de estado também, aqueles que cuidavam das cidades ali. E vamos ter também, logo abaixo, uma camada grande, uma camada extensa de artesãos, de agricultores, e o mais importante, a gente vai ter ali os camponeses, aquelas pessoas que vão trabalhar no campo. E os camponeses, eles vão ser responsáveis por pagar os impostos no Império Inca. E como é que esse imposto era pago? Através de um sistema que a gente vai chamar de mita. A mita é essa questão dos camponeses trabalharem compulsoriamente em obras públicas durante um tempo, mas é um trabalho compulsório e obrigatório, então eles vão trabalhar durante um tempo nas obras públicas e depois eles voltam para onde eles trabalhavam e tudo mais. Além disso, eles vão ser agricultores, e essa agricultura, os produtos que eles vão produzir, eles vão dividir em 3 partes. A primeira parte vai ser para a subsistência dos próprios agricultores, a segunda parte vai ser para a coletividade, né, para as pessoas ali do coletivo, e a terceira parte vai ser como pagamento de impostos também. Então, a gente tem o pagamento de impostos dessas formas, como a mita e também com os produtos da agricultura. A organização social é uma organização social estamental, né? Ela vai ficar dividida entre esses estamentos, e além disso a gente vai ter também a capital, Cusco. A capital do Império Inca é Cusco. E aí também eu vou dar outra dica de filme para vocês assistirem, que é a Nova Onda do Imperador. É um filme também da Disney, bem antigo. Não tão antigo assim, mas ele é antigo, porque eu lembro que eu assisti, eu era criança. E nesse filme você vê bastante a questão do imperador, a importância do imperador. E era bem assim que acontecia. Então, como era um império muito vasto, tiveram regiões que não foram colonizadas. Os espanhóis, eles não conseguiram chegar em algumas regiões do Império Inca, né? Tanto que a gente tem lá no Peru uma região preservada do Império Inca, que é Machu Picchu. E lá nessa região a gente pode perceber como que era a arquitetura inca, que eles construíram assim obras grandiosas, esses prédios, essas pirâmides muito grandes, e eles desenvolviam técnicas próprias de construções, e eram construções muito fortificadas, tanto que tá aí até hoje. E uma coisa interessante para falar da cultura dos incas também é a mumificação. Os incas, eles estudaram bastante medicina, eles acreditavam na cura através de plantas, então eles desenvolveram bastante as ciências nesse sentido, e a mumificação é uma das técnicas que eles faziam. Então, os imperadores e as pessoas que estavam sempre próximas dos imperadores eram mumificadas e eram enterradas aí como múmias, até como uma homenagem a esse imperador, que era um enviado dos deuses para os incas aí. E o Império Inca, ele vai terminar também com a colonização espanhola, assim como o Império Azteca. Os incas, eles vão ser dominados aí pelo Francisco Pizarro, que é o espanhol que vai chegar nessa região. E aí é um império muito vasto, mas que vai ter uma duração de pouco tempo, porque aí logo no século XVI já chegam
os espanhóis e dominam ali a região. Eu acho que quando a gente pensa em Incas, a gente tem que pensar num império muito grande que fica na região andina. A gente tem que pensar também nas técnicas, na ciência, né, muito desenvolvida, na medicina, e pensar na arquitetura também, nessas obras muito grandiosas, né, que eles desenvolveram. E agora, gente, na última parte da nossa aula, a gente vai falar sobre a conquista espanhola, né? Como que se deu a administração espanhola na América, como que eles administraram essa colônia, né? E eu já adianto para vocês que existe uma frase muito famosa do historiador que ele fala que a dominação espanhola ela foi pela cruz, pela espada e pela fome. Por que pela cruz? Porque existia essa motivação religiosa, né, de cristianizar os indígenas, de chegar nesse mundo novo e levar a fé cristã para os indígenas. Além disso, os espanhóis, os europeus, eles tinham armamentos bem mais desenvolvidos que os povos nativos da América, então eles ganham nesse sentido também. E pela fome, porque eles trazem, os europeus, eles trazem muitas doenças para os indígenas. Então, a maioria dos povos indígenas da América naquele momento foi dizimada, além das armas, né? Eles foram dizimados também por doenças também, que foram trazidas pelos espanhóis, e eles não tinham acesso, eles não tinham contato com esse tipo de doença, né? E essa dominação, ela foi feita, a sociedade maia, ela já não existia, né? Então a gente vai falar mais dos astecas e dos incas. Os astecas, eles foram dominados em 1521 pelo capitão Hernán Cortés, e como eu disse para vocês que eles eram uma sociedade de guerreiros, eles dominaram a região ali onde eles estavam. E as cidades que estavam, que eram inimigas dos astecas, vão se juntar, vão fazer aliança com as tropas do Hernán Cortés, que vão rechear então as tropas de indígenas que conheciam o território e vão conseguir dominar aí a região do Império Azteca. Além disso, o Império Inca ele vai ser dominado em 1533 pelo Francisco Pizarro, que vai fazer acordos aí com o imperador Inca, e ele vai se aproveitar de conflitos que o imperador tinha com o seu irmão, que seria o seu sucessor, e vai dominar aquela região. Então, a dominação espanhola, ela não vai ser uma dominação tranquila, né? Quando a gente pensa em dominação, em colonização, a gente não pensa em coisa que não tenha violência. Então, a violência, ela vai sempre estar presente. Os indígenas, eles vão ser dizimados nesse momento. Mas não só isso, né? O português, o espanhol, ele traz também, ele vai impor a sua religião, ele vai impor a sua cultura, ele tem essa ideia de que ele está trazendo a civilidade para esses povos, né? E como que se dava essa administração? Depois da região já dominada, então se tornou uma colônia, e a colônia ela tinha uma administração própria. A sociedade ela também era dividida em camadas, e aí no topo dessa pirâmide a gente vai ter os chapetones. Os chapetones, eles vão ser os espanhóis que nasceram na Espanha, mas vieram para a colônia para poder colonizar. E além disso a gente vai ter os crioulos, que fazem parte da elite, que são os filhos desses espanhóis também. A gente vai ter os mestiços, que são filhos de espanhóis com indígenas, e também os indígenas e os escravizados africanos. Os escravizados africanos, eles foram levados para a América Central em menor quantidade, como foi aqui no Brasil ou na América do Norte. Eles escravizavam mais os indígenas mesmo, mas tinham sim escravizados africanos. Era uma camada menor aí da sociedade. E a economia, a economia ela girava mais ou menos em torno da exploração do ouro. Foi encontrado muito ouro e prata nessa região, então o rei espanhol ele criou diversos artifícios para conseguir fiscalizar essa mineração, então a extração desse ouro aí. Então esses artifícios a gente pode citar alguns como os cabildos, que eram
as casas que cuidavam da fiscalização do ouro aqui, lá na colônia, né? Tinham as câmaras municipais na colônia também, que eram sempre lideradas pelos chapetones, né? Que eram pessoas de confiança do rei. E a gente também tinha as casas de contratação. Essas casas de contratação, elas ficavam na Espanha mesmo, mas logo nos portos. E essas casas de contratação, elas eram responsáveis por retirar o quinto, que era um imposto sobre as pedras preciosas que eles encontraram ali. Então os espanhóis, eles vêm para a América com o intuito de cristianizar e com o intuito também de encontrar metais preciosos e enriquecer cada vez mais a Espanha. E esse enriquecimento, ele vai se dar através da violência, né? Através da dominação dos povos indígenas e através da dominação dos povos indígenas e através também da dizimação desses povos. Então, hoje em dia, a gente tem muitos escritos e muitos documentos que foram encontrados pelos arqueólogos. Os espanhóis, eles de fato impuseram a cultura deles ali. E eu acho que é isso, gente. A parte mais importante, né? O que eu consegui pegar de mais importante dessa aula para vocês. Mas eu insisto que vocês olhem nos slides, leiam e se tiverem qualquer dúvida podem me procurar. Até a próxima aula e até mais!